E se você pudesse ler um documento, um contrato, ou até tirar uma dúvida sobre legislação e receber todas essas informações em uma linguagem mais simplificada e acessível? Criado pela Escola de Direito de Stanford, o Visual Law tem como objetivo deixar o direito mais acessível e inteligível para todos. Visual Law é uma metodologia nova no direito. Ela vem como uma proposta para a gente reformular a forma com que a gente tem se comunicado no direito. Ela tem ali o que a gente chama de um grande framework que envolve algumas questões, né? Desde a gente pensar na hierarquia da informação, ou seja, que informação é mais relevante dentro de um contrato, dentro de uma petição, ou seja, de uma política, de um regulamento, seja o que for, qualquer documento jurídico. Depois a gente tem a transformação da linguagem. A gente no direito usa essa linguagem que é conhecida como juridiquês, que é uma linguagem técnica, mas que de difícil acesso para as pessoas, para o cidadão comum. E é nosso dever como profissional do direito, né, transpor essa linguagem, uma linguagem que seja acessível para as pessoas. Então a gente transforma o texto jurídico, a linguagem jurídica numa linguagem simples. E por último, o terceiro passo, esse framework, é a gente se aproveitar de técnicas de design para auxiliar numa forma de comunicação jurídica. Nós tivemos a introdução da disciplina de Direito Digital. Foi uma surpresa chegar na sala de aula e deparar metade da turma de Direito com metade da turma de TI, de Tecnologia. Não vou mentir, no primeiro momento que eu estava sendo apresentado o Direito Digital foi uma surpresa bem grande, porque eu não tenho conhecimento, familiaridade com o direito. Mas existe uma crescente na modernização do direito, então eu estava curiosa para saber o que nós faríamos nessa UC. O nosso professor propôs um projeto que unisse o direito à tecnologia, utilizando as premissas do Visual Law. E aí nós nos juntamos em grupos mistos de direito e TI. Eles explicando um pouco sobre o Visual Law, aí surgiu a ideia. Tem uma A3 que a gente vai ter que fazer alguma coisa relacionada ao TI e direito. Aí a gente brincou, principalmente eu, que eu gosto muito de programar, falei assim, por que a gente faz um chatbot? Aí comecei a iniciar o chatbot, aí uma aula eu apresentei com só o código, aí do nada a gente começou a apresentar o display dele, aí começou a introduzir as ideias, e se a gente implementar isso e aquilo? Então nós criamos um chatbot de consulta jurídica interativa, aí ela une inteligência artificial através do Gemini, e une também acesso ao site do Planalto, trazendo ali uma segurança jurídica com normas atualizadas. Então, unidos ali com o pessoal de TI, a gente achou que seria o mais adequado a ser apresentado nesse semestre. A gente está num processo de realmente ajudar o cidadão brasileiro em coisas mais do dia a dia, tirar dúvidas mais rápidas ali, e não, de fato, fazer o trabalho do profissional de direito. Ele nasce com esse viés, né, de abrangência, de atender aí a uma carência da população em geral em relação ao conhecimento de termos jurídicos, a interpretação das normas, dos seus direitos, dos seus deveres, né? Então, acho que não é só uma criação de um projeto digital, mas é uma inclusão do direito digital para a sociedade. Acho muito importante, né, quando a gente para pensar no benefício disso para a sociedade, a gente pensar que o Visual Law, o grande, né, o foco dele, que é na comunicação jurídica, ele na verdade traz um acesso à justiça. Gente, o direito digital, ele não vai substituir, né, a base tradicional do direito, mas a gente está num contexto de sociedade que não pode ser ignorado. Então, assim, estamos numa sociedade tecnológica, estamos numa sociedade que é a sociedade da informação. Então, não tem como o direito, que é uma área tão relevante para a sociedade, não acompanhar o que eu chamo de espírito do tempo. E o direito precisa acompanhar a evolução desse mundo, a evolução da sociedade. Então, gente, o direito digital, ele é necessário, ele é importantíssimo no direito, porque senão, de alguma forma, a gente vai estar descompassado com esse espírito do tempo atual, que é profundamente tecnológico. E tudo isso você aprende aqui no Direito da AMO através de oficinas, cursos de extensão voltados para o direito, a tecnologia e o Visual Law.